Mas o São Paulo acabou de se apresentar no Morumbi e o resultado não foi legal. Eliminado da Copa Libertadores, o tricolor paulista não conseguiu vencer a LDU, mesmo jogando no Morumbi, gente. 1-0 para a LDU, agregado, Gustavinho, 3-0 para o time. Inacreditável. Quem diria, né, que o São Paulo, acho que é ok ser eliminado, mas não conseguir marcar um gol nas quartas de final. Isa, tá difícil, muito difícil. Esse ataque tricolor não vem funcionando, não consegue fazer gols. E olha, principalmente, Isa, a quantidade de gols perdidos. Está faltando qualidade, está faltando calma. Hoje o São Paulo errou muitos passes, perdeu muitas chances. Para você ter uma ideia, Isa, chutou 26 vezes ao gol, 11 bolas foram ao gol e começou até que bem, bola na trave do Rodriguinho, mas não conseguiu desempenhar o papel que a torcida esperava, né? Um São Paulo nervoso em campo, um São Paulo que no começo até criou, mas deu espaço e um erro bobo novamente. O Bobadilla, que estava ali marcando o atacante da LDU, acabou dando uma bobeada e aí um errinho só, um chute apenas da LDU, só um chute no jogo inteiro e aí um gol que sacramentou aí a derrota do São Paulo e também a queda, a eliminação do São Paulo nessa Copa Libertadores da América. Desde 2016, o São Paulo não chega à semifinal da Libertadores. Um time tão tradicional como o São Paulo, que foi um dos primeiros a conquistar 3 títulos de Copa Libertadores, né, Gustavinho? É um pouco triste e frustrante para a torcida. Crespo tentou, daqui a pouco a gente vai colocar o campinho de como ele saiu jogando, mas com tantas lesões, é difícil também, não estou passando pano aqui, como diz o torcedor e a linguagem da internet, mas Marcos Antônio era o melhor meio-campista do Crespo. Aí ontem veio a notícia que ele se machucou. Ele teve que já não colocar um cara que seria titular. O Cédric não estava nas condições ideais, nem entrou na partida. Improvisou o Rigoni pela ala direita. Então, eu acho assim, ó, o time do São Paulo, no papel, é um bom... Claro, as lesões contam demais, o Marcos Antônio fez uma falta tremenda. Se você pegar no papel e olhar o time do São Paulo, é bom. Mas dentro de campo, tá terrível, não tá funcionando, né? O Crespo até deu uma virada depois que pegou o time do Zubeldia, cresceu o time, deu sinais de melhora, mas depois... é o terceiro jogo que o São Paulo perde consecutivo, Isa. Então, a situação está complicada. Claro que os desfalques, a gente fala que tem um Lucas fora, hoje até entrou no segundo tempo, mas não conseguiu ajudar. O Oscar sequer foi ao banco, estava recuperado da lesão, a expectativa de que ele ficasse no banco não foi, não conseguiu ir para a partida, certamente não deve estar 100%, por isso que o Crespo não o convocou para a partida. Então, esses desfalques contam muito. Outro que estava no banco é o Luiz Gustavo, né, que está recuperado também no problema pulmonar, mas não jogou, não né, jogou. Está sem treinar, está sem muito jogar. tempo, né, sem ritmo de jogo, né, Isa? Então, realmente... É complicado um time com tantos desfalques, mas o Crespo estava conseguindo se virar, mesmo com esses desfalques, e hoje é um dia triste para o torcedor do São Paulo, realmente um dia que o torcedor não vai esquecer, porque perder competindo, perder fazendo gols é uma coisa, agora perder da maneira que perdeu é um São Paulo apático dentro de campo. São Paulo teve a bola desde o primeiro minuto do jogo, a LDU estava ali na dela, obviamente o placar era super favorável, um 2-0, mas a LDU não estava nem tão retrancada. Estava ali esperando, analisando o São Paulo até com bastante espaço, mas nem 1% do que é o São Paulo nos últimos 10 jogos a gente conseguiu ver hoje. É verdade. E as melhores jogadas do São Paulo aconteciam justamente pelas alas, pelas pontas, né? Foi onde o São Paulo conseguiu acertar uma bola na trave com o Rodriguinho, né? Essa chegada do Enzo Dias, né? Agora, realmente... Depois que o São Paulo começou a tentar jogar pelo meio, o que a LDU fez? Congestionou o meio-campo, congestionou a frente da área ali, e aí ficou muito difícil para o São Paulo, né? Tentava de longe, vários chutes. Agora, o Luciano, mais uma vez, uma partida onde ele perdeu muitos gols, Isa. Teve chance
novamente de fazer gols importantes. Não pode, porque você tem uma, duas, três chances, perde, essas chances não voltam atrás. É muito difícil recuperar. Realmente, a gente havia falado isso ontem aqui, Isa. Para quem acompanhou a gente ontem, a gente disse, olha, o São Paulo não pode errar, tem que fazer um jogo perfeito. E não fez um jogo perfeito, faltou qualidade, faltou pontaria, e aí caiu, mais uma vez. Noite muito infeliz, difícil explicar a torcida que foi ao Morumbi, lotou a casa, apoiou até o final. No final tivemos vaias, mas acho que é meio natural, né? O torcedor infeliz. E o Thiago Nunes do outro lado. O Thiago Nunes, não sei se foi com você que estava no Esporte Agora esses dias, mas faz diferença. Um técnico brasileiro do outro lado conhece muito bem os times brasileiros, conhece os estádios, conhece como cada clube funciona. Thiago tem uma entrevista marcante, né, do estilo rock and roll no Corinthians, mas é muito além disso, tem muito a ver com isso. E ele ganhou uma experiência quando ele sai do futebol brasileiro para ser treinador da América do Sul e hoje está numa semifinal de Libertadores, Gustavinho. A LDU é muito mais fraca que o São Paulo, pode até ser, mas venceu os 2 jogos. Venceu os 2 jogos, trouxe a vantagem que fez, uma excelente vantagem, 2-0. Foi eficiente em casa, né? Porque aquele dia mesmo o São Paulo jogou melhor. Exatamente. Mas é isso, Isa, perdeu muitos gols. Né? O Ferreirinha perdeu muitos gols, o Luciano perdeu muitos gols. Então vacilou, deu bobeira e é aquilo que você falou. O Thiago Nunes conhece, trabalhou muito tempo aqui no futebol brasileiro, fez um excelente trabalho no Atlético Paranaense. Já no Corinthians não foi tão bem assim e está fazendo um bom trabalho na LDU. E a LDU, a gente precisa lembrar que quem dirigia há pouco tempo atrás a LDU era o Luiz Ubeldia, que inclusive foi campeão da Copa Sul-Americana. Né? Então, não dá para você falar assim, a LDU é um timinho... Não, é um time bom, bem encaixado. Esse time foi campeão da Copa Sul-Americana. Então, tem qualidade. Né? Claro que hoje se retrancou, ficou esperando o adversário e numa bola matou o jogo. Acabou com o São Paulo no primeiro tempo, porque era isso que eu falava. Não adianta você chutar... 20, 30 bolas ao gol, sem qualidade, sem pontaria, a bola tem que entrar. Se você não faz os gols, se você perde as oportunidades, correr atrás fica muito difícil. E até o torcedor acaba perdendo a paciência, Isa. No primeiro tempo, já deu para notar ali, quando o São Paulo tentava, começou a errar alguns gols ali, deu para notar que o torcedor já estava um pouco impaciente. Né? E principalmente na substituição do Rigoni, quando o Crespo tirou o Rigoni, a torcida até chegou a vaiar o Rigoni, porque não vem jogando bem, né? O Crespo fez uma tentativa ali, falou, vamos tentar com o que eu tenho, com as peças que eu tenho à disposição. Ele tentou, mas não funcionou. E eu, no lugar dele, por exemplo, já não teria jogado com 3 zagueiros. Eu iria com 2 zagueiros, ia colocar o Alisson porque o Alisson é um cara que, quando estava na fase boa, antes de machucar, o Alisson estava fazendo muitos gols. Até depois que voltou de lesão também, o Alisson muito bem, para mim, estava sendo um dos melhores meio-campistas ali de São Paulo. Eu achei que o Crespo deveria ter colocado o Alisson já no começo também. Mas aí, enfim, é questão de gosto, questão de estilo, e o Crespo tentou, mas não deu certo, Isa. Vamos conferir as estatísticas do jogo para ver se traduzem no que foi mesmo a partida. 75% de posse de bola ao São Paulo, no 25% a LDU. Finalizações 26 para o São Paulo contra 4 da LDU. No gol 11-1, o 1 é o gol, tá? Grandes chances 1-1. É isso, ó, finalizações 26, grandes chances 1. Tem alguma coisa errada, né? Falta de pontaria. 16-0, passes 606 a 215, faltas 7-14, cartões 1-2. E, nossa, o São Paulo se apresentou, como você falou, tão desanimado, tão abaixo da expectativa, que a LDU nem precisou fazer catimba, nem precisou ficar parando o jogo por conta de falta. Fez um pouco isso. Mas... Fez um pouco. Não foi aquele negócio que eu esperava. Olha, no primeiro tempo, principalmente, o São Paulo teve 2 ataques bem perigosos antes de tomar o gol ali. Sim. E aí,
você notava que o goleiro caiu, o zagueiro caiu, todo lance, os caras dando aquela encebada, dando aquela enrolada. Teve principalmente no primeiro tempo. Mas aí é que entra a malandragem também dos jogadores do Equador, os equatorianos. O que aconteceu, Isa? Viram que o São Paulo estava num jogo mais físico, né? Não estavam conseguindo desenvolver. Grande parte do jogo, você vê até a posse de bola, 75% de posse do São Paulo contra 25%, só que o São Paulo não conseguiu criar. Você vê de 11 chutes no gol, um lance perigoso, um lance que levou realmente perigo efetivo ali. Então falta criatividade no meio-campo, faltou pontaria, faltou a criação de jogadas, porque o São Paulo, até na saída de bola, eu notei o time muito nervoso, Isa. Não sei se você teve essa impressão, principalmente nas saídas de bola com o Sabino, até o próprio Alan Franco ali, errando muitos passes, muitas saídas de bola, muitos passes errados do São Paulo, né? E o São Paulo ficava tocando bola, toca pra cá, toca pra lá, mas na hora de criar, de chegar na cara do gol e finalizar, nada. Muito mal, alguns chutes de longa distância, não fizeram nem cosquinha. O goleiro da LDU praticamente nem sujou a farda, nem sujou a roupa, viu, Isa? E o gol da LDU com o Medina ali sai de um escanteio pró-São Paulo. São Paulo bateu o escanteio, perdeu a bola ali numa jogada errada, Rigoni errou e aí o Bobadilla também errou e acabou originando o gol. Isso também não dá, né? Levar um gol com um escanteio pró, precisando de pelo menos 2 gols, tudo errado hoje. Tudo errado. Você vê que o time estava nervoso, o time estava sentindo. É um erro básico, porque a marcação, quando a bola pinga, o Bobadilla perde totalmente o tempo de bola. E aí o Medina foi mais esperto, mais inteligente, colocou a bola na frente e acabou fazendo o gol que matou o São Paulo. Aquele gol acabou de derrubar o São Paulo. Você vê que o São Paulo ele estava tentando ali, teve a chance mais perigosa ali, que foi com o Rodriguinho, que foi aquela bola no travessão, e só. Depois o São Paulo não conseguiu mais jogar, o nervosismo tomou conta. Você vê que, principalmente a criação do São Paulo, eu acho que o Crespo também demorou demais para mexer, foi mexer só no segundo tempo. Eu já teria mexido antes, não está dando certo, vamos trocar, vamos jogar o time inteiro para cima, e você vê como é o futebol, né? O São Paulo 75% de posse de bola, e em um lance conseguiram acabar com todo o trabalho aí, toda a expectativa do torcedor são paulino de vencer a partida. Você falou do Rigoni, um dos mais criticados e vaiados nessa noite, inclusive quando o Crespo substitui ele, o Morumbi vai abaixo com tantas críticas, porque é uma contratação estranha. Eu sei que o São Paulo teve muitos desfalques e vendeu muitos jogadores, principalmente jovens, e precisava de pelo menos números. Mas contrata um Rigoni pela passagem que ele teve com o Crespo lá atrás no São Paulo, há muito tempo atrás, 2011? 2011, acho. 2011, ó. Mais de 10 anos. E um cara que nos últimos pelo menos 7 anos fez 4 gols. O Crespo disse que não foi ele, mas claramente foi ele. Inclusive viveu o seu melhor momento com o jogador e vice-versa. Hoje ele opta por colocar o Rigoni titular, e aí eu acho que ok. Mas falta um senso de urgência no Rigoni, falta ele entender, talvez, que ele está no São Paulo. O torcedor saiu muito chateado com ele. É um argentino sem sangue. Isa, eu acho que não só ele, eu acho que faltou isso no São Paulo todo hoje, né? São Paulo sentir mais a partida, era o jogo, sem dúvida nenhuma, o jogo mais importante do São Paulo no ano, porque o São Paulo não tem mais aspirações, está fora da Copa do Brasil, né? No Campeonato Brasileiro, tá atrás, quer uma vaguinha aí na Libertadores do ano que vem. Agora um G6 virou possível. É prioridade do São Paulo agora tentar um G6, tentar uma classificação para a Libertadores no ano que vem. E o jogo mais importante do time, você não consegue ver doação dos jogadores. Eu não vi isso. Acho que
esse São Paulo é um São Paulo triste de ver, né? Aquilo que eu falei. No papel, né, parece um time bonito, mas no campo não está funcionando. E realmente o Rigoni, eu não acho que é um jogador para o São Paulo. A torcida critica muito. A gente também precisa falar o que vê. Realmente é um jogador que... O que ele fez na partida hoje? Absolutamente nada. Nada. Talvez fosse melhor jogar num outro esquema, jogar de uma outra maneira. Até porque, Isa, ele é um jogador canhoto, né, o Rigoni. Então, colocou-se o Rigoni jogando pela direita, mas para quê? Tentar, de repente, um chute para ele trazer para a perna esquerda? Ele não fez isso nenhuma vez, né? E nos cruzamentos que deu, um jogador que é canhoto para cruzar com a perna direita, isso não ajuda. Então, eu acho que faltou um pouco de tato ali do Crespo, de sentir que não era a hora do Rigoni, não era jogo para ele hoje, né? Mas, enfim, às vezes o treinador tem as suas convicções, né? E morre abraçado com elas e acaba errando, como escalou mal o São Paulo hoje. Eu acho que essa culpa também vai na conta do Crespo, viu? Vou falar para vocês o que vai acontecer amanhã. Sabe o que vai acontecer amanhã? A essa hora, já tem gente se movimentando, alertando os vendidos da imprensa para dar a notícia bombástica amanhã. Amanhã vai aparecer a contratação do Messi, amanhã vem o Cristiano Ronaldo, amanhã vem uma bomba aí. Porque é assim que essa diretoria trabalha. Todo vexame do São Paulo, no dia seguinte ao vexame do São Paulo, eles preparam uma cortina de fumaça para a torcida ficar discutindo nas redes sociais essa cortina de fumaça e esquecer essa gestão lixo, desse presidente lixo que a gente tem. O que eu gostaria muito que a torcida do São Paulo fizesse é o que a gente vai continuar fazendo aqui na rádio, porque independente do São Paulo só ter o Campeonato Brasileiro, eu acho que é muito importante a torcida do São Paulo se manifestar contra essa gente que está destruindo o São Paulo. Eu posso garantir para vocês, meus amigos, nada no mundo incomoda mais o presidente Pavão, nada mais incomoda o Boca de Farofa, nem o blogueirinho, nada mais incomoda do que a hashtag Fora Casares. Esses caras são tão vaidosos que tudo que é dito nas redes sociais sobre eles incomoda profundamente esses caras. Esses caras não têm a menor estrutura para lidar com crítica, que esse lixo desse presidente, ele fecha comentário no Instagram. Ele é tão covarde, ele é tão frouxo, que ele fecha comentário no Instagram. Então, você que tem a sua rede social, que tem força assim, porque você tem voz, você que tem a sua rede social, o São Paulo, o perfil oficial do São Paulo divulga as bobagens que eles insistem em divulgar, você tem força sim. Eu não estou falando para você ir lá invadir CT, como já fizeram para roubar material do clube, que nunca adiantou nada. Eu não estou falando para você bater em jogador, não estou falando nada disso. Mas você tem força para protestar. Essa hashtag Fora Casares, que não vai resolver nada, não vai adiantar nada. Mas eu sei que vai incomodar esses caras. Esses caras não vão conseguir dormir à noite pela vaidade que eles têm. Não é por amor ao São Paulo. Eles não estão preocupados com o São Paulo. Eles não estão preocupados que acabou o ano do São Paulo em setembro. Eles estão preocupados com a vaidade deles. Eles estão preocupados com o massacre que eles vão sofrer da grande maioria da torcida do São Paulo. Porque mesmo assim, mesmo apesar de tudo isso, Cassini, meus amigos, mesmo apesar de tudo isso, ainda vai ter idiota, ainda vai ter imbecil, que não é nem vendido. Porque os vendidos eu até entendo. Vocês estão lá ganhando de vocês, eu não respeito vocês, não respeito vendido, não respeito safado vendido, eu não respeito. Mas vocês ainda estão ganhando pra isso. O idiota que não tá ganhando nada, o imbecil que tá defendendo essa corja aí e não tá ganhando nada, esses caras merecem esse presidente. Merece o Boca de Farofa, merece o presidente que tem, merece o São Paulo caindo cada vez mais, merece o São Paulo cada vez menor. A sorte é que essa gente é minoria. A sorte é que essa gente... Sabe o que acontece hoje com essa gente? Essa turminha aí, esses lambe-saco de jogador, esses lustra-bola de jogador, nesse momento eles estão na Netflix já. Já ligaram o videogame deles, estão na Netflix, porque esses caras é assim, quando o São Paulo perde, eles somem. Quando o São Paulo perde, eles somem. Quando ganha, vai lá no meu canal encher o saco. Fala agora do Casares, fala agora do Luciano, fala agora da puta que pariu. Quando o São Paulo perde, esses caras desaparecem. Agora vai todo mundo lá assistir a Net, tomar o quick de morango, vai todo mundo lá baixar a cabeça, ficar tudo quietinho, todo mundo some. Os puxa-saco, os baba-ovo, tudo some. Os lustra-bola de jogador, tudo some. Mas a verdadeira torcida do São Paulo, que eu tenho muita esperança
segurança que esteja xingando, gritando agora fora Casares no Morumbi, depois dessa humilhação aí, desse time vagabundo, sem vergonha, montado por essa diretoria, que não conseguiu fazer um gol nesse time podre da LDU. Espero que essa torcida esteja se manifestando contra esses caras, contra esses jogadores medíocres que ganham 500, 700, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, como ganha esse tal de Oscar aí. E eu apelo, quer dizer, eu não vou nem apelar, mas eu gostaria muito que esses caras tivessem a dignidade do seu Lucas rescindir o contrato dele amanhã, do seu Oscar nunca mais aparecer no clube e dar uma entrevista coletiva pedindo perdão para a torcida do São Paulo pelo que ele fez a gente passar, pelo dinheiro que ele tomou do São Paulo. Eu gostaria muito que o Muricy Ramalho tivesse dignidade de pedir demissão também. Eu gostaria muito que o Boca de Farofa tivesse vergonha na cara e pedisse demissão também, para minimamente esses caras limparem o São Paulo deles, da incompetência deles. Só que o que vai acontecer é o seguinte, mais uma cortina de fumaça que os vendidos já devem estar se articulando juntos ali para divulgar amanhã. Essa meia dúzia, essa minoria babando o ovo, dizendo que a culpa não é do Casares, porque o Casares não perdeu o gol. E esses incompetentes estão lá, vão dar entrevista agora dizendo que agora é descansar, porque agora tem a Copa, o Campeonato Brasileiro, que agora é isso. E não vai mudar absolutamente nada. E o próximo presidente do São Paulo é alguém da mesma laia, da mesma turma, porque aquilo que eu falei, em alguns lugares muda a mosca, a merda continua a mesma. No São Paulo nem a mosca muda, a mosca continua a mesma. Até a mosca continua a mesma.